Amém? O título da mensagem hoje é Quando o Senhor é prioridade. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai novamente. Senhor, eis aqui a tua noiva, eis aqui a tua palavra, nós já agradecemos a tua presença e te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite, não te cales, libera sobre nós essa palavra poderosa que transforma, que faz as escamas caírem dos olhos, os comichões saírem dos ouvidos e nos permita viver para a tua glória, Senhor. Que este seja um ambiente de cura, de libertação, de salvação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente abrir no texto básico, eu quero trazer vamos fazer um panorama do que a mulher na história da humanidade passou. O que nós mulheres passamos. Né? O Senhor nos fez fortes e guerreiras porque Ele já sabia que por causa do pecado passaríamos por muitas dificuldades, teríamos que enfrentar muitas violências, e isso não nos faz medrosas, isso nos faz ainda mais corajosas, porque nós sabemos em quem temos crido e também sabemos o quanto Ele é poderoso. Mas o fato é que a história mostra que a mulher já passou por muitas injustiças e ainda passa. Sem trazer segregação de gênero, esse não é o nosso motivo, a nossa intenção, mas como hoje é o Dia Internacional da Mulher, vamos passar aqui um pouco sobre isso. No mundo antigo, em muitas culturas, a mulher tinha pouquíssimos direitos. Na cultura greco-romana, por exemplo, a mulher era vista como uma propriedade, antes do seu pai, depois de casada, do seu marido. E ela tinha esse cunho ali, de gerar família, era um cunho, um valor social. Não como pessoa intrínseca, que é o valor que Deus colocou em nós, mas como aquela que iria gerar, que iria multiplicar a família. No entanto, quando a mulher então era estéril, era como se ela fosse um zero à esquerda. Imagina nisso. E Deus, um Deus que não é de forma alguma machista, um Deus que é inclusivo, que nos incluiu em tudo. Nas promessas dele, ele escolheu em muitas vezes mulheres estéreis, mulheres idosas, mulheres vulneráveis, colocadas à margem, porque os olhos do Senhor sempre esteve sobre nós. Sim, raramente a mulher recebia também, no contexto judaico, a educação religiosa. Ela não recebia educação formal. A educação, o que ela aprendia era o básico para se cuidar da casa, da família e para servir. Também no contexto judaico, a mulher não era considerada uma testemunha confiável. Se uma mulher visse um crime, ela, como testemunha, não valeria para o tribunal decidir. E olha que tremendo, Jesus escolhe as mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. É de arrepiar, não é não? Porque o homem caído, o homem no pecado, entende tudo errado. Ele entendeu tudo errado. Entendeu que ser o cabeça é esmagar aquela que estava para submissão. Mas em Deus, nós temos todo o nosso entendimento transformado. E vamos compreendendo a perfeição que é a criação. Deus criou o homem. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus os fez. Homem e mulher, Deus fez o ser humano. Quando fala Deus fez o ser humano e homem e mulher os fez. Nós somos a humanidade completa na junção de um homem e de uma mulher. Só assim se pode gerar um novo ser humano.
E dessa forma, Deus vem restabelecendo a identidade da mulher na sociedade. Em muitos lugares, até hoje, queridos, a mulher é tratada como uma espécie inferior, como uma segunda característica, né? Uma secundária espécie de criação do Senhor. Principalmente nos países que são mais radicais no islamismo, onde existe um governo tirano, manipulador, nós vemos que as mulheres e as crianças continuam sofrendo dessa segregação. O valor da mulher frequentemente era mais voltado para as questões materiais, né? E Jesus rompeu vários padrões culturais. Nós vamos passar por vários exemplos que Jesus entra quebrando o paradigma. A mulher samaritana, está lá em João 4. Nós não vamos ler todas essas passagens bíblicas por causa do tempo, mas a mulher, além de ser mulher, ela era samaritana. 2 motivos para Jesus não se aproximar dela. Um judeu conversando com uma mulher samaritana, isso era algo muito inusitado. E Jesus escolhe aquele momento a dedo para ele mostrar o que é o reino de Deus. O reino de Deus é exatamente isso. É inclusão. O reino de Deus, apesar de Deus nos falar de todos os princípios que nós precisamos nos adequar à Bíblia, àquilo que Ele nos ensina, mas Ele inclui a todos. Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nisso Jesus incluiu a todos. Agora sim, é exclusivo porque existe princípio, tem forma, tem modo, tem princípio. E Deus nos ensina, Ele enviou o Santo Espírito para nos levar ao conhecimento de toda a verdade. Então a mulher samaritana ali é um resgate da nossa identidade como evangelistas. Mulher, você é chamada pelo Senhor para evangelizar, para contar a história dEle na sua vida, o que Ele fez por você, o que Ele tem feito. Aquela mulher ganhou uma cidade inteira. Jesus conversa com ela, Jesus sabia do passado complicado dela e ainda assim Ele a escolheu. Essa mulher se torna uma das primeiras evangelistas a anunciar Jesus, alcançando a sua cidade. Outra mulher, a mulher adúltera, você vai ler sobre ela lá em João 8. A história dessa mulher, ela é tão poderosa que até mesmo pelo fato de, teologicamente, essa é uma história que muitos teólogos não a consideram como cânon, mas ela foi incluída no cânon bíblico. É porque nos manuscritos mais antigos, lembrando que a Bíblia, queridos, num dado momento da história, se tornou assim um livro. Foi se juntando todos os escritos no Antigo e no Novo Testamento. Mas antes, na igreja primitiva, o que tinham eram manuscritos. As pessoas contavam e se escrevia e mandava, o apóstolo Paulo mesmo mandava cartas, e em cada igreja os irmãos reescreviam, replicavam e ia espalhando a mensagem. Então, este é um livro fidedigno, é o livro mais antigo, mais confiável. Deus deixou provas, centenas de milhares de manuscritos. E essa história em específico não foi encontrada nos manuscritos mais antigos. Mas ainda assim ela foi inserida porque ela, dentro da própria tradição, do que se passava de boca em boca, daquilo que era dito entre as pessoas. E é uma história que tem tudo a ver com a mensagem de Jesus, de misericórdia, de renovo, de tudo o que acontece. Então a mulher adúltera, que está em João capítulo 8, a sociedade estava pronta para apedrejá-la. E olha como a sociedade é hipócrita. Segundo a lei
de Moisés, não era só a mulher pega em adultério que tinha sentença de morte por apedrejamento, o homem também. Ela não estava adulterando sozinha, mas só pegaram ela. O homem não se tem notícia. A sociedade, no geral, mergulhada no pecado, o mundo jaz no maligno, ela é hipócrita. Todos já estavam prontos com pedra na mão. Aquela mulher ali, Jesus olhou nos olhos dela e ele fez algo extraordinário. Ele disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz que começou dos mais velhos que foram soltando as pedras. Se a gente for olhar pela lógica, quem viveu mais, pecou mais, né? Ainda que alcançado pelo Senhor Jesus, o pecar é do homem. Você não precisa fazer esforço para pecar. Se você não tiver as suas disciplinas no Senhor, se você não buscar a Deus em oração, oração você não espera ter vontade, a oração é uma disciplina. Você vai porque você sabe que é ofício de um cristão, que é o que você necessita para ter uma vida coerente com o Espírito de Deus. Leitura bíblica também. Você não tem que esperar, querer ler a Bíblia. Você faz como uma disciplina. Agora, para pecar, não precisa de esforço. É só você ser você mesmo. É só você fazer o que te dá na telha. É só você reagir conforme o seu sangue quando ele talha. Mas o Senhor, Ele nos convida a sermos estes prontos ao arrependimento, a deixar a pedra cair ao invés de lançar nos outros, ao invés de condenar os erros alheios. E foi o que Jesus convidou ali. Ele não apenas livrou aquela mulher da morte, mas Ele restaurou a dignidade dela. Ele disse: mulher, ninguém te apedrejou, muito menos eu. Ele era o único que poderia lançar a pedra nela, porque ele não tinha pecado. Ele disse: vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Essa mulher nos ensina muito, assim como a mulher do fluxo de sangue, está lá em Marcos 5, 25. Ela nos mostra a fé que rompe barreiras. Essa fé que chega quebrando com estruturas rígidas de religiosidade. Segundo a religião, o fato dela ser hemorrágica, dela ter aquela doença, ela não podia tocar em Jesus. Ela não poderia tocar nele. Isso era passível de punição. Mas a fé, ela moveu aquela mulher e ela extraiu virtude de Jesus. E Jesus, quando pergunta: quem foi que me tocou? Com medo, ela rompe as barreiras do medo e ela diz: eu. Nesta mulher nós vemos o testemunho do que Deus pode fazer, sabe? Em um mundo que muitas vezes trata a mulher como objeto, Jesus chamou essa mulher do fluxo de sangue de filha. Ele chama ela de filha, e nós não temos noção o quanto isso foi significativo para aquela mulher. Outro exemplo são as mulheres na ressurreição. Mateus 28 vai nos falar, historicamente isso é muito forte. Num tempo em que o testemunho de uma mulher não tinha peso jurídico algum, mesmo assim Deus escolheu mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. Isso mostra que o reino de Deus, o valor no reino de Deus não é definido pela cultura humana. Pela manhã meditamos isso com a pregação do Júnior. O reino de Deus não tem posicionamentos machistas nem feministas. O reino de Deus não é ista. O reino de Deus é o comando, é Deus cuidando de tudo. É a harmonia plena, é a paz, a alegria no Espírito. O reino de Deus não é bebida nem comida, mas é uma forma de vida plena. É o Zoe de Jesus em nós.
E o Evangelho restaurou a dignidade da mulher. Nós vemos Jesus restaurando a nossa dignidade em cada uma das páginas da Bíblia. E então, nós vemos que no Novo Testamento, Gálatas, fica bem claro para nós, capítulo 3, versículo 28. O apóstolo Paulo já vai falando assim, a todos os pulmões, ele fala: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Aqui cai toda possibilidade de segregação, toda possibilidade de preconceito. Aqui a palavra rompe os paradigmas da sociedade hipócrita. E Jesus fala: todos em mim. Eu sou tudo em todos. Diante dos olhos do nosso Salvador, nós somos a primazia da criação. Deus olha para nós e Ele vê Cristo. Deus olha para você e Ele vê Jesus, a essência dEle, o sangue dEle sobre nós. Então, isso não significa que não existam diferenças entre nós. Claro que existe. O homem é muito diferente da mulher. A anatomia. Somos diferentes, mas complementares. Nossas diferenças, elas são intencionais, para que entendamos que sozinhos não podemos fazer tudo. Uma mulher sozinha não pode constituir uma família, apesar que hoje existem bebês de proveta, ciência, mas ainda assim, uma mãe solteira encontra muitas dificuldades para se educar um filho. Um pai solteiro encontra muitas lacunas para se educar, porque não é só pôr no mundo, é criar, é educar, é gerar no cérebro as sinapses necessárias. Um bebezinho nasce, a mente dele não está formada. Os neurônios, né, a parte do aprendizado, das emoções, tudo isso é formado no seio familiar. E Deus nos deu o modelo de uma família tradicional, como reza a Bíblia. Os valores do cristianismo, queridos, influenciaram profundamente o Ocidente. O cristianismo trouxe uma visão revolucionária. Por isso, até hoje, quando vemos em toda a história, sempre que tem a oportunidade de escolha, um ser humano vai escolher o ambiente onde ele tem liberdade. Nós podemos ver no tempo da Alemanha, pós-Segunda Guerra Mundial, havia ali o Muro de Berlim, e havia o lado ocidental e o lado oriental. Ninguém queria passar do ocidental para o oriental, mas o contrário, as pessoas, muitos morreram tentando passar para o lado do ocidente, onde as leis começaram baseadas no cristianismo. Porque para a liberdade, Cristo nos libertou. A Bíblia é clara em falar sobre a valorização do ser humano de maneira íntegra. Então, o cristianismo trouxe a valorização do casamento monogâmico, trouxe a condenação do abandono de mulheres e de crianças, maior dignidade para as mulheres, mas também para o homem. Muitos historiadores reconhecem que a base da dignidade humana no Ocidente nasceu da visão bíblica de que todos nós fomos criados à imagem de Deus e por isso precisamos ser respeitados, honrados. Sabe, nós respeitamos um ser humano por causa do que ele carrega. Ainda que ele esteja vivendo nas mazelas de más escolhas, ainda assim respeitamos, nós defendemos o direito a um julgamento de acordo com a lei. Nós defendemos o direito do contraditório, da pessoa se defender, dela apresentar a sua causa. E tudo isso começa por causa da Bíblia, a cultura ocidental. Óbvio que a cultura ocidental é marcada por muitas mazelas, queridos. Nós ainda não estamos no céu, estamos no mundo. É a cultura mais consumista da terra, né? Nós também podemos ver que
pulou-se de um extremo ao outro, né? Quando vemos na cultura oriental, quando a mulher não é desvalorizada, na ocidental, as próprias feministas se desvalorizam, né? Às vezes a própria mulher se apresenta como um objeto no balcão do mercado, como uma carne exposta para ser desejada, aplaudida, comprada, paga, valorizada. Quando o Senhor nos valoriza no que nós carregamos, o nosso potencial como filhas de Deus, o nosso potencial gerado em Jesus Cristo. Vamos para Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A gente poderia dizer, criou Deus o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Jesus não colocou a mulher nem acima do homem, nem abaixo, mas da costela do homem foi retirada a mulher ao lado, auxiliadora idônea. Um homem e uma mulher juntos, eu falo que é o ministério mais poderoso da terra, porque juntos eles mostram o que é o plano de Deus para as famílias. Agora sim, nós vamos falar específico sobre uma mulher que vai revelar para nós que quando Deus é prioridade na nossa vida, um perfume suave exala as nações. Vamos para Lucas 10, nós vamos ler do versículo 38 ao 42. Não fica distraído com esses foguetes, nem vai olhar celular aí, hein? Você não está nem aí, né? Porque a sua prioridade é o Senhor, não é mesmo? E Deus está semeando aqui uma poderosa semente, você ganha muito mais do que coisa de time, né? Amém. O pastor Evandro é mais tranquilo quanto a isso. Se deixar na minha direção, eu falo, é pecado essa idolatria com o time. Mas se for com equilíbrio, né? Amém. Mas não derrama uma lágrima por causa de jogo, hein? Porque essa lágrima Deus não vai colher nos odres dele, não. E não permita que seus filhos também sejam fanáticos com essa questão de time de futebol. Porque isso tem roubado o coração de muitos jovens. Vamos lá, Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Prioridade. Deus trabalha com prioridade. Nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele trabalha com prioridade. Somos iguais diante de Deus, sim. Mas também tem aqueles que têm mais intimidade, outros que têm menos. Não receberemos as mesmas coisas que Ele tem para nós. O Senhor, Ele é desejoso de se revelar a cada um de nós, mas isso depende muito das nossas prioridades, da nossa busca. Nada no reino de Deus é automático. Não é um mantra, uma reza, uma fórmula mágica. Não, é vida derramada em Deus. É tempo com Deus.
É fome e sede de Deus, é busca. Quais são as suas prioridades? Nós vemos um cenário aqui que duas mulheres ressaltam aos nossos olhos. A gente encontra aqui duas mulheres distintas, irmãs, mesma família, mesmo sangue, completamente diferentes. A gente vai encontrar Marta e Maria. A Maria, ela simboliza aquele que está disponível para ouvir. E a Marta, ocupada demais para aprender. Ocupada. Vem para o culto, não vê a hora de acabar. Entra no lugar de oração, enquanto está orando, está pensando no feijão que está cozinhando, na consulta do menino, na reunião, na audiência, no trabalho. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar a este lugar de prioridade. O Evangelho de Lucas é interessante, queridos, que Lucas, um médico, né, é o que mais destaca o papel da mulher. Se você comparar os 4 evangelhos, Lucas traz uma visão mais universal da salvação e ele vai trazer uma ênfase na mulher. Você vai encontrar o cântico de Maria, a mãe de Jesus. Você tem ali quem vai informar que o ministério de Jesus era bancado financeiramente por mulheres. É Lucas. Ele vai citar 3 nomes. Haviam muitas outras, mas ele vai falar o nome de Joana, Maria Madalena e Susana. Olha como Deus não é nem um pouco machista. Naquela época, essas mulheres eram as mantenedoras do ministério do nosso Salvador. Lucas também vai trazer aqui essa história, vai descrever essa cena com essas 2 mulheres. E vale destacar que desde o capítulo 9 de Lucas, quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele já mostrava no semblante dele. A Bíblia diz que já havia revelado no semblante de Jesus que ele estava resoluto para ir a Jerusalém. Ele já sabia que era chegada a hora dele ser crucificado no madeiro por mim e por você, a hora que ele iria experimentar a total separação de Deus, a morte, a maldição. Então, já carregava ali um cansaço. Pensa comigo que também, em toda a trajetória, toda vez que Jesus liberava cura, que Jesus salvava e libertava, extraía-se virtude dele. Quando a mulher hemorrágica toca nele, ele sente, é como se ele ficasse fraco, ele veio 100% homem. Ele se despiu da sua glória, ele veio como um de nós. E nós sabemos, queridos, fazer a obra requer muito. A gente sai fortalecido no espírito, mas o corpo, você precisa de um descanso. A vigília sexta-feira foi bênção demais, passamos de 1 hora, mas saímos daqui sentindo no corpo o cansaço. Porque nós estamos no corpo onde habita o pecado, um corpo perecível, e Jesus veio nesse corpo, contudo não pecou. Mas a cada vez que ele cumpria o que está escrito, ele falava: eu estou cumprindo o que disse o meu Pai. Isso daqui está acontecendo para cumprir o que disse o meu Pai. Então ali ele já estava indo para Jerusalém, já havia um cansaço. Já havia ali no rosto dele a revelação dessa dor. Ele sabia o que iria passar. Tanto que no Getsemane, ele chegou a fazer a oração: Pai, se possível, afasta esse cálice. Mas contudo que seja feita a sua vontade. Sabe, essa decisão de obedecer já estava ali, demonstrada no semblante, era visível em Jesus. Portanto, o contexto dessa passagem de Lucas 10 está envolto de dor, peso do chamado e de muito cansaço. E havia uma casa em Betânia, uma casa onde Jesus passava sempre para descansar. A casa da família de Lázaro, Marta e Maria. Lucas então registra
ali que este lugar chamado Betânia ficava próximo de Jerusalém, ficava a 10 quilômetros, e ali esses 3 irmãos moravam. Lázaro, Marta e Maria, uma família que sempre hospedava Jesus. Eram amigos muito próximos do Senhor. Jesus os tinha em grande estima. Tudo indica que Marta era a irmã mais velha. E dentro dessa cultura, né, a gente vive, sim, muito influenciado por uma cultura. Ela, como a irmã mais velha, ela tinha a responsabilidade de fazer a casa funcionar. Então, Jesus estava chegando com os seus discípulos, e é muito fidedigno o trabalho de Marta. Marta quer preparar uma boa refeição, Marta quer colocar um bom lençol, roupa de cama cheirosa, para que eles possam descansar de fato, toalhas no banheiro, o sabonete, cuidados que são tão necessários, mas são secundários. É tudo que nós precisamos entender da parte do Espírito. As primeiras coisas em primeiro lugar. Saber discernir o que é secundário. Quantas vezes nós somos colocados no nosso dia a dia, dentro da nossa própria casa, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Temos tantas distrações hoje em dia, então, não é pecado você se distrair um pouco, às vezes, ficar fora da caixa um pouquinho. Eu, às vezes, deixo meu marido quieto lá, sem falar muito, porque eu sei que é um momento que ele quer ficar lá. Ele quer ficar só ele, na caixa do nada. O homem tem muita necessidade. Já nós, mulheres, queremos falar, nós queremos sempre ouvir, e a gente tem tudo para contar. Mas o Espírito vai nos organizando. Como é bom ter o Espírito Santo. O Espírito Santo nos organiza dentro, nos mostrando o que você prioriza e o que você coloca em segundo plano. Você só consegue organizar todas as coisas na sua vida, presta atenção aqui, quando você busca primeiro o reino. Fazer o que é importante, mas talvez não é primazia, não vai ser tanto peso quando você colocar em primeiro lugar o reino. Daquele lugar ali, Marta já cansada, né? Toma cuidado, porque o cansaço muitas vezes nos leva a falar o que não devíamos, nos leva a tomar atitudes precipitadas. E o precipitado sofre, porque depois dá muito mais trabalho, e tem palavras ditas que jamais serão esquecidas. Toma cuidado com o cansaço. Descanse em Deus. Busque nele renovo. Busque nele renovo nas suas forças. E do outro lado estava Maria. Eu até consigo me ver na Marta, que eu faço muitas coisas. E aí, quando eu vejo alguém de braço cruzado, eu olho e falo, Senhor. Lá em casa, então, eu falo direto. Gente, onde tem um cansado, tem um folgado. Pedro, me ajuda. Sara, enxuga essa vasilha. Porque realmente nós precisamos pôr as mãos no arado. Mas o que Jesus está falando aqui é que há uma prioridade. Do outro lado estava Maria lá quedada, se derramando. Ela tinha descoberto o quão prazeroso é ficar aos pés de Jesus. E Jesus estava achando tão bom aquilo, porque Jesus gosta quando a gente se queda aos pés dele, quando a gente ouve o que ele tem para nos dizer, porque ele sabe que é neste lugar que nós somos regenerados no nosso propósito. Toda vez que Maria estava com Jesus, ela se quedava aos seus pés. Você vai ver lá em João capítulo 11, João capítulo 12 e Marcos capítulo 14. Marta, de tão cansada que estava, cobrou de Jesus, Senhor, não te importa com isso? Não é injusto isso? Ela aí parada e eu me acabando para poder fazer todas as coisas? E então o Senhor diz que era necessário que ela se descansasse. Marta, Marta, porque andas tão afadigada, preocupada, ansiosa. Sabe, coisas boas podem se tornarem coisas ruins. Sim. Como que a gente pode entender isso?
Se você faz uma coisa boa na hora errada, ela se torna uma coisa ruim. Se Deus não te chamou para resolver aquele problema, por que é que você tem essa sensação de bombeiro? Nós mulheres, uma palavra mais direcionada. Por que é que a gente acha que é Mulher Maravilha, a unção da Mulher Maravilha? Nós só somos mulheres chamadas pelo Senhor. Existem guerras específicas que nós precisamos nos posicionar. Já existem outras pendências que Deus não nos chamou para estar lá. Você não tem que dar conta de tudo. Você não tem que saber de toda a história. Nem tudo que trazem a você é bênção. Nem toda história que te contam você tem que ouvir. Você precisa se preservar, mulher. Porque foi por ouvir a serpente que a mulher causou um estrago na humanidade. Coisas boas podem se tornar em coisas ruins quando ocupam o espaço que é de Deus. Sabedoria é você reconhecer o momento de realizar cada coisa e o tempo de se dedicar a Deus. Sabe como você vai saber o momento exato de realizar cada coisa? Tendo o seu devocional com Deus. Abrindo a palavra, orando e consagrando, Senhor, este dia que o Senhor fez, minha vida é tua, me conduza, me usa. E me livre, Senhor, de enfiar em enrascada em lugares para os quais o Senhor não tem me chamado. A primeira coisa, em primeiro lugar, intencionalidade. Você precisa dessa intencionalidade. E Maria aqui, nesse cenário, aos pés de Jesus, representa essa intencionalidade. Eu tenho para mim que a simplicidade é uma das disciplinas espirituais. Vida simples, fardo suave. Simplicidade. É que a gente passou a dar significados errados às coisas, né? Muita gente fala, fulano é simples. Às vezes você quer dizer que ele não tem estudo, ou que ele não tem recurso, ou que ele não sabe se portar num devido lugar. Mas não, queridos. O significado de simplicidade é o ápice da sofisticação. Jesus. Não existe ninguém mais sofisticado, mais nobre, mais honrado que Jesus. E, no entanto, Ele veio simples e humilde. E nós precisamos aprender isso, principalmente nós mulheres. Os homens têm mais facilidade com a simplicidade, né? Eu vejo isso, nós estamos às voltas da formatura do Pedro. Gente, eu fiquei uma semana com a minha mãe e aquilo tornou-se um peso, porque ela não achava um vestido. Eu fui para o joelho, falei, Deus nos ajude. E a Sara com a roupa, a Paloma, eu, o Evandro e o Pedro, o mesmo terno. Acho que eles já foram no mesmo casamento, com o mesmo terno. O Evandro vai usar o terno que ele usou no nosso casamento, que agora que ele emagreceu, o terno está lá novo. Nós mulheres não. A gente se observa, a mulher se veste umas para as outras. Nossa, você viu a roupa de fulana? Você viu o cabelo? Mas eu creio que para nós mulheres cristãs, o Senhor quer nos chamar a uma unção de simplicidade. Simplicidade no portar. Simplicidade na vida. Gostar das coisas simples. Porque vida simples, fardo leve. Jesus diz, ei, vós que andeis cansados e sobrecarregados com tantas coisas. Sabe o que tem te sobrecarregado? É você querer viver um padrão que não é o seu. Você está enfiando a sua família em dívida. Porque às vezes para você sair para comprar uma roupa te alivia. Ei, que prioridade é essa? O fardo muitas vezes está pesado porque você não está ouvindo o que Deus está falando. Alivie o peso que está sobre o seu marido. Seja simples, seja alegre, feliz, contente. Você tem o que vestir e tem o que comer? Está tudo perfeito. O Senhor conosco é a nossa maior riqueza, é a nossa maior beleza.
Põe a mão na massa, se precisar, pé na lama, ajuda. É uma disciplina espiritual. Ah, pastora, lavar banheiro eu não lavo não. Então minha filha vai ser liberta, vão lavar banheiro comigo, eu lavo. Eu limpo o chão dessa igreja, com muita alegria, e falo, Senhor, é para ti. Eu creio que essa simplicidade como disciplina espiritual vai tirar de nós a parte ruim do Ocidente. Porque, como eu disse, a parte boa é que as leis são baseadas na liberdade que Cristo conquistou para nós. E sim, se o próprio Deus dá liberdade da pessoa escolher do jeito que ela quer viver, quem sou eu para condenar? Eu estou aqui para lançar a semente, lançando a semente do Evangelho. Mas a pessoa escolheu viver aquela vida, eu não vou segregar, eu não vou discriminar, eu não vou condenar. Eu estou só anunciando, virá o dia do juízo, vem, arrependam-se. Mas há uma liberdade que é positiva. Tira as pedras da sua mão, não lance pedras sobre ninguém. Não vivemos por segregação, nem em questão de gênero, nem em questão racial, em nada. Cristo é tudo em todos. Agora, a nossa parte, Deus quer nos usar como estandardes. Ele fala ali na igreja primitiva, ei, maridos, sejam maridos de uma só mulher. É cristão? A cultura é monogâmica. É cristã, mulheres? Muitos adereços não dá. Deus não impede a gente de usar uma pulseira, um colar, mas tudo que é demais é se cuidar de maneira que o Espírito Santo está nos ensinando simplicidade. Vamos para Filipenses 4:6, já estamos caminhando para o final da mensagem. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe, Maria estava aos pés de Jesus aprendendo e apresentando a ele as necessidades. Posição de discípulo. Aí eu fiquei tentando reconfigurar a cena, né? Porque eu me coloquei no lugar de Marta, mas o lugar de Maria. E aí eu pensei, como que a Marta poderia ter feito? Pulava para os pés de Jesus também. Aí, uma hora todo mundo ia ficar com fome, não ia? Claro. Chega a hora que a fome bate, o cansaço. Vamos todo mundo junto. Vamos todo mundo junto fazer, vamos todo mundo junto limpar. Isso é ser corpo. Tá certo que ali depois, na igreja primitiva, aqueles que pregavam, falavam, já chegou mais gente, então a gente não precisa mais servir à mesa. Aqueles que assoviavam e chupavam cana, agora consegue distribuir melhor. Mas se precisar, ser pau para toda obra. Dentro da sua casa, na casa de Deus, onde Deus te chamar. Maria estava aos pés de Jesus e naquela cultura, mulheres não eram encorajadas a serem discípulas, mas Jesus permite várias discípulas. Jesus afirma que ela escolheu a melhor parte, a de ser uma discípula. Maria de Betânia aparece 3 vezes na Bíblia. Né? Aí também entra uma questão teológica, existe a Maria Madalena, a maior vamos dizer, congruência teológica, é que Maria Madalena é uma, Maria de Betânia é outra. Mas essa Maria de Betânia, ela aparece 3 vezes. É o texto que nós lemos, né, de Lucas 10, João 11 e João 12. Uma mulher que entendeu onde é o lugar mais seguro da vida. É uma mulher que ninguém para. Uma vida centrada em Deus é uma vida simples. Quando você foca em Deus, todas as outras coisas perdem o valor. Sim, não que as coisas fiquem totalmente insignificantes, mas até um problema que você olha para ele parece um gigante. Quando você está focado em Deus, o problema perde o tamanho. E até mesmo uma vitória, uma honra, um aplauso, uma fama, que para muitos é vida, aquilo é tudo. Quando você está focado em Deus, você olha, mas isso também não me satisfaz. Você não se perde no ego. Focar em Deus é uma proteção para você. É uma proteção para o seu futuro.
É um engano você pensar que vai entregar uma parte tão pequena do seu tempo a Deus e esperar receber tudo o que você necessita. Porque Ele mesmo diz, ei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você consegue amar alguém de todo o coração sem ter tempo? Não, a gente ama os de casa porque a gente tem tempo com eles. A gente ama os amigos mais próximos que passam tempo conosco. Com Jesus a mesma coisa. Passar tempo com Ele. O Deus que nos criou também criou uma ordem, uma forma para vivermos nessa terra, buscando em primeiro lugar a intimidade com Ele. Tudo mais será organizado. Vamos para a última leitura bíblica, Mateus 6, 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Ele já tinha dito. O que comer, o que vestir, a faculdade do seu filho, a profissão, o bem-estar da sua família, dos seus netos, os seus sonhos. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor. É a primazia. É o que você busca primeiro. E Ele cumprirá os desejos do seu coração. É o que é secundário. Vai acontecer? Vai. Mas no devido momento. No devido lugar. O problema é que a gente inverteu valores. Inverteu, a gente busca carreira, projeção, preparo, instrução, faculdade. E para Deus, um tempinho. No domingo eu vou lá, bato meu cartão e está tudo certo. Não está, queridos. Porque para a transformação do nosso coração, requer prioridade. Jesus ensina que a prioridade da nossa vida deve ser Deus. Como foi para Jesus? Jesus veio aqui e Ele tinha tempo a sós com Deus. 3 anos e meio de um ministério contundente. Você imagina que não tinha tempo a perder. Exatamente por isso. Jesus toda hora, em cada momento, subia ao monte, estava com Deus a sós. Fechava a porta e buscava Deus a sós. Ele é o nosso exemplo perfeito. Muitas vezes ficamos preocupados com tanta coisa, trabalho, dinheiro, futuro, as necessidades do dia a dia. Porém, Cristo nos chama a inverter essa ordem. Primeiro o reino, depois é consequência. E aquilo que você nem esperava é o que você vai viver. Aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nunca chegou no coração. É aquilo que você acaba vivendo, experimentando. É quando você se sente constrangido com esse amor poderoso de Jesus por nós.